Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar em algumas porções do Antigo e do Novo Testamento na parte introdutória da minha pregação. A primeira porção está no livro das Crônicas, por favor. No capítulo 28. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28. A segunda porção está em Hebreus, capítulo 13. A primeira está em 2 Crônicas 28, diz assim, versículo 1. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era correto diante do Senhor, como Davi, seu pai. Talvez sua tradução seja: não andou nos caminhos de Davi, seu pai ou antepassado. Capítulo 29. Versículos 1 e 2. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, o seu antepassado. Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 13. Carta aos Hebreus capítulo 13, leiamos o versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Aleluia. Está escrito no seu peito que tu é pentecostal, irmão. Tomai o vosso assento, por favor. É bom estar de volta para cultuar a Deus com vocês e expressar a minha alegria nesse momento, mais uma vez. Pastor Júnior Calais, meu muito obrigado pela oportunidade que mais uma vez me é dada a servir o povo que o Senhor Jesus tem confiado ao Senhor, a sua família, a todo o corpo de obreiros. O coordenador geral é o pastor Werley Crey. Werley Crey. Mais uma vez, meu muito obrigado. Micael, meu amigo, que o Senhor Jesus continue te usando com muita graça e autoridade.
Depois da pregação, à minha esquerda estão os meus livros. Tem 2 livros da minha esposa, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Tem um devocional Mulheres Consolidadas, um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. E tem os meus, da minha autoria, Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para a Vida Cristã. Deus fala em Êxodo, Deus fala em Gênesis, acabou. Deus fala em Levítico, está saindo. E eu só tenho Deus fala em Êxodo, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho também esse aqui, ó, Solteiro de Propósito. Por que você está solteira? De propósito, eu que quero. Esse livro também estará disponível ali à esquerda. Pastor, já estou namorando. Casou? Não, solteiro. Para conhecer a Bíblia, é uma introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a desenvolver uma compreensão de todos os contextos, de todos os livros da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por quê, sobre quem, para quem. Para entender um versículo em um livro, você precisa entender o contexto do livro. Mas tem que seguir a regra aqui, de 52 semanas. Estarão disponíveis à minha esquerda. Os irmãos vão organizar um espaço lá para eu atendê-los. Qual é o tema? Ficou horrível. Qual é o tema? Tá vendo? Somos pentecostais. Eu pedi uma imagem para projetar, se possível, a outra. Olha que bonitinho. Dos 10 aos 18 anos, me responda, quem é esse? Chega. Se eu colocasse aqui a imagem de John Wesley diante de um público metodista e perguntasse quem é, eles diriam John Wesley. 10 aos 20, quem é esse? Tá feio. Se eu estivesse diante de um público calvinista e colocasse aqui Calvino, eles saberiam quase que em sua totalidade quem é. Se eu estivesse no evento adventista e aparecesse aqui Ellen White, eles saberiam quem é. Passou, já me estressei. Se eu estivesse numa igreja luterana e mostrasse a imagem de Lutero, saberiam quem é. Porque estes que eu citei fizeram e fazem questão de conhecer sua história. E quem despreza a história não está apto a escrever a própria. Eu li com vocês Crônicas e Hebreus, Crônicas Antigo Testamento, Hebreus Novo Testamento, ou melhor teologicamente para se expressar, Primeira e Segunda Aliança. O princípio dos textos é o mesmo.
Acas não é filho biológico de Davi, faz parte da nação. Davi já tinha morrido, faz parte da tribo, do povo. Davi já tinha falecido, mas Davi teve um estilo de vida que reverberava os princípios de Deus para o reinado. Davi foi um modelo enquanto obedecia a voz de Deus. No Novo Testamento, lemos o seguinte versículo: lembrai-vos dos vossos líderes, pastores, que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Como que se imita a fé? Aí a minha tradução ajuda. A minha diz: observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Como que se imita a fé? Observando o comportamento e o resultado da vida de seu líder, mas obedecendo o texto, seus líderes. Eis aqui um dos nossos pioneiros das Assembleias de Deus. Esse ano, novembro, completaremos 114 anos de pentecostalismo no Brasil. E este é um dos homens que desde a infância Deus o separou para esse propósito. E qual é o resultado da fé de Gunnar Wingre, que juntamente com Daniel Berg decidiram obedecer o chamado missionário? Qual é o resultado? Sermos a maior denominação do mundo. Para um debate contra um cessacionista, é uma espécie de crentes, servos de Deus, da igreja presbiteriana, que não crê na contemporaneidade dos dons, principalmente os milagrosos, sobrenaturais. Me preparando para um debate teológico com um cessacionista, me deparei com um livro da editora Carisma, intitulado Carismata. E em uma das notas de rodapé, o autor de tal livro diz que uma pesquisa numa faculdade israelense afirma que o ramo do cristianismo que mais cresce é o pentecostalismo. Hebreus diz: a fé dos quais imitai, observando o resultado da vida. Porque nós temos um Gunnar Wingre como um dos pioneiros das Assembleias de Deus. Preciso dizer-lhes nesta noite: pessoas são espelhos, são direções de Deus para alterar o nosso comportamento para melhor. Existem pessoas que Deus levanta para nos inspirar. Eis que você adolescente, você jovem, poderia já estar estudando o primeiro livro lançado pela CPAD, Diário de um Pioneiro. E agora eles lançaram uma coleção, Pioneiros das Assembleias de Deus. Para você não se deixar levar por cessacionista de net, reformodinha e utubobo, que nunca experimentaram a profundidade plena, o poder do Espírito, e com frasezinhas de efeito, matam a fé de pentecostal que não aparece na escola dominical, que nunca orou com as irmãs do ciclo de oração.
Lê metade do livro de Lutero intitulado Escravo, que é um livreto, e já fica em nosso meio desprezando os dons e querendo nos despentecostalizar. Só que essa chama quem acendeu foi Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você não está crendo mais em línguas, em curas. Se crê, não busca e não ora pelos enfermos. Você se esqueceu do nosso quadrilátero. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve virá. Você esqueceu que nossa mensagem é cristocêntrica, desde sua base. Essa é uma mensagem para você que está com essa camisa. Ou veste a camisa ou não veste. E você sabe o que é que significa vestir a camisa? Abraça a causa. Ou você é pentecostal ou não é. Existem igrejas que não são pentecostais e são servos de Deus, não há problema algum. Mas esse é um avivamento, é um movimento que antes desse movimento missionário surgiram 20 movimentos de dons, carismas, profecias e línguas. 20. E todos desapareceram. Só o pentecostalismo ultrapassou os 100 anos no Brasil. Por que todos passaram e esse prevalece? Vou interpretar uma história. Não vou apenas contá-la. Vou interpretá-la, aplicando para quem está me escutando aqui, me esforçando para honrar esse tema o máximo que eu puder. Se por gentileza, não que você tenha feito isso, mas que não baixasse o meu som, a minha voz vai sentindo, a gente vai cansando. Eu desde já agradeço. Então, dito isso, vamos selecionar algumas partes mais importantes da biografia deste. Aquela outra foto, quando eu citar o nome, pode projetar, por gentileza. O primeiro ponto que é necessário dizer-lhes, ele nasceu em 1879, em Ostra, Suécia. Com 9 anos de idade, ele diz: senti o chamado de Deus na minha vida. Já orava muito e reunia outras crianças para orar com elas. Isso me impacta. Veja o segundo ponto. Sempre acompanhando os meus pais na escola dominical, onde o pai era o dirigente. Eles fazem parte de uma igreja batista sueca. E essa família é agraciada por Deus por um chamamento missionário dado a uma criança que, sempre frequentando a escola dominical, sente o chamado de Deus e vai orar. Aqui está uma grande identificação com o pentecostalismo. Escola bíblica dominical e a oração. Não somos apenas do manto, reteté, grito, rodar, correr. Não. Somos o povo que eu lembro quando na minha infância ia com os meus pais ao culto, nos chamavam de os Bíblias, ou o povo do livro. Na escola dominical eu fui batizado com o Espírito Santo. O sino tocou porque o pastor saiu do grupo dos varões, da classe dos varões, veio ao púlpito e tocou o sino. Tinini, tinini. Todo mundo olhou para o púlpito.
E ele disse que Deus iria fazer algo novo naquela manhã de escola dominical. Minha mãe olhou para mim, porque eu estava na classe das crianças com a minha mãe, memorizando, respondendo as perguntas, memorizando o máximo da aula, para no final, quando minha mãe e a outra tia fizessem as perguntas da escola, da classe, eu respondesse o máximo que eu pudesse, para eu ganhar as figurinhas, os desenhos. E de repente o pastor disse que Jesus queria batizar com o Espírito Santo. E o olhar da minha mãe, assim para mim, me fez ir à frente, porque ela sabia que eu tinha o desejo de ser pregador. E no pentecostalismo ninguém pode iniciar chamado ou ministério sem antes ser cheio do Espírito Santo. Eu fui à frente, e os pastores oraram, meu corpo aquecia e eu chorava. Eu nunca senti tanto calor na minha vida, em meu corpo, até aquela idade, claro. Se com 35 anos eu sou desse tamanho, imagine com 5. E ali na frente eu chorava, implorando por batismo. Me batiza, porque era normal crianças serem batizadas. E eu via as outras crianças recebendo, e eu não. E eu queria ser pregador. E aquilo já estava em mim, a necessidade de ser cheio do Espírito. De repente eu comecei a subir. Eu pensei que eu estava flutuando, mas não era. O pastor mandou alguém me pegar, e alguém veio e me pegou assim, pelas covas dos braços, me levantou. Eu abri o olho, eu lembro que eu abri o olho, tudo ardendo, meu corpo queimava. Se você chegar na cidade de Ilhéus, bairro Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, senhora deles, foi onde eu cresci. Mas Nelson Costa foi onde eu tive essa experiência, na Rua da Valeta. Imagine como era a rua. O pastor mandou pegar o menino, pega o menino, traz para cá. E me ergueram e me colocaram aqui assim, ó, era de tijolo. E o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar para que Jesus me batizasse com o Espírito Santo. Direcionou o microfone para os meus lábios, crendo que eu falaria em línguas. Colocou a mão sobre a minha cabeça, orou, e o Espírito me encheu, e eu adoro em línguas até hoje. Depois que eu fui cheio do Espírito, falei línguas, e ele disse à congregação: eis o novo profeta para o Brasil, eis o novo pregador para a nação. Os versículos que meu pai me ensinava, eu comecei a citá-los todos de cor. A partir dali comecei a ser convidado para cumprir agendas em congressos de criança, pois eu era uma criança que pregava. Então eu pregava para crianças. E o ministério começou a se desenvolver. A escola dominical me deu base para muitas das minhas pregações que até hoje eu prego. Oração. Gunnar Vingre, com 9 anos, sentiu o chamado de Deus para a sua vida. E como que ele identificou o chamado? Ele disse: eu sentia muito desejo de orar. De Gênesis ao Apocalipse, só é íntimo de Deus quem ora. De Gênesis ao Apocalipse, só ora quem é salvo. De Gênesis ao Apocalipse, quem não ora não é salvo. E do Gênesis ao Apocalipse, para ser salvo, tem que orar. Não entendi, pastor. Para ser salvo, tem que orar. Se você está desviada, se você não clamar por salvação, você vai para o inferno. Se você nunca se entregou para Jesus, se antes de morrer você não clamar pela sua salvação, não há escape para a sua alma. Não é a oração que salva. Jesus não salva quem não clama por salvação. Lá na cruz o ladrão clamou: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu a oração: hoje estarás comigo no paraíso. Oséias 14:2: trazei palavras
e convertei-vos ao Senhor. Atos 8, Pedro disse ao mágico Simão lá, macumbeiro, que é a mesma coisa. Pedro disse: ora ao Senhor e implore para que Ele perdoe a maldade e a iniquidade do seu coração. Joel 2, Atos 2, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quer ser salvo, clame. Se está sujo, suja, clame para Ele te lavar. Está perdido, diga: salva-me. Está caído, diga: levanta-me. Me arranca daqui, Jesus. Pastor, eu já sou salvo. Tu ora. Não, pastor, eu não sou muito de orar não. Então você não é salvo. Se você não ora, eu não duvido do seu chamado. Eu só duvido da sua salvação. Oração. Eu lembro, no pentecostalismo eu sempre ouvi isso, tanto falado quanto cantado. Muita oração, muito poder. Pouca oração. Ficou horrível. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. É a marca do pentecostalismo. Somos o povo da oração na madrugada, do matutino, do culto que começa quando a primeira pessoa que chega dobra o joelho e começa a clamar pela presença de Deus. Essa é a primeira característica do chamado do Gunnar Vingre. E isso fez com que Deus confirmasse o seu chamado desde a infância. O segundo ponto que eu separo para vocês é quando ele diz: dos 12 aos 17 anos me tornei um filho pródigo, me esfriei na fé, caí no pecado, me desviei com 12 anos. Você se assusta com alguém que diz: me desviei com 12 anos. O que você está sentindo, meu filho? Estou me sentindo desviado. E ele diz: aos 12 eu não orava mais como antes. Aos 12 não meditava nas escrituras como antes. Isso faz com que ele se autodenomine caído, desviado. Pois é verdade, o tempo que você está sem orar determina a distância que você está de Deus. Ele reconhece que caiu, se afastou. Olha isso, o pioneiro da maior denominação do mundo, o pioneiro da denominação do ramo do cristianismo que mais cresce no mundo, teve um período de queda, teve um período de tropeço, teve desvio na sua fé. E tem gente desviada nos assistindo agora. Não, pastor, eu estou afastado. Desviado. Não, pastor, eu estou desigrejado. Desviado e desigrejado é a mesma coisa. Tem gente que está nos escutando aqui, fé fraca, não ora, não medita nas escrituras, não congrega, não exercita seu chamado, não flui nos dons espirituais, mas você está aqui. A graça te atraiu a esse lugar. E é essa graça que vai te libertar hoje, te trazendo novamente para a presença do Senhor. Ele disse: fiquei nessa condição até os 17 anos, mas em 1896 Deus me atraiu novamente. Resolvi ir com meu pai a um culto de vigília e ali voltei para Jesus. Gunnar Vingre entendeu o que alguns jovens, adolescentes, homens e mulheres que me escutam aqui precisam entender: a glória da última casa será maior do que a primeira.
Eu não sei o que te derrubou, mas eu sei quem está te levantando hoje. É o Espírito Santo, pelo poder da palavra. Gunnar Wingre ouviu em seu íntimo o que muitos estão ouvindo aqui agora: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, oprimida, eu vou te aliviar, darei paz para a sua alma. Tal qual o pai do filho pródigo, Jesus está aqui nessa noite lhe dizendo: ainda que você desista de ser filho, Ele não desiste de ser teu pai. Esse é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O meu clamor agora é junto com os pentecostais que aqui estão. Você que está desviada, você que está desviado, ouça o clamor da igreja. No 3 eu vou falar, a igreja vai repetir o clamor que sai do meu coração. 1, 2, 3, volte para Jesus. Antes que Ele volte para a igreja. Terceiro, ele disse: quando voltei, tinha um plano de me voluntariar na escola de guerra, mas tive medo de ir, pois senti que poderia me desviar novamente. Ele entendeu que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele entendeu que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Ele entendeu que existe uma fase da nossa vida que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Ele entendeu que existem fases na sua vida: ou você anda com quem é mais crente, ou você anda com quem ora mais, ou você anda com quem conhece mais a palavra de Deus, ou não ande com qualquer tipo de gente. Existem fases na vida que, como Sansão, você entra na faculdade e mata os leões. Tem fase da vida que, a semelhança de Davi, você entra em meio às amizades e mata o leão. Mas existem momentos da sua vida que você precisa reconhecer que basta ser como Daniel. Não precisa matar o leão, só de sair de lá vivo. Dá para sair vivo. Dá para começar a conversar com essa piriguete e continuar crente? Tu acha que dá para flertar com esse tipo de amizade e continuar santo? Tu acha que dá para continuar nesse grupo e não rir de imoralidades e não aprovar homossexualidade? Dá para você fazer parte desse grupo sem ficar falando mal de pastor? Dá você fazer parte desse grupo sem se tornar escarnecedor? Dá não, pastor, é muita coisa engraçada e eu tô lá kkkkkk. Então vaza. Se você ainda não perdeu a sensibilidade, bloqueia. Termina este namoro, corta essa aliança, quebra esse contrato, fuja da aparência do mal, perca tudo, mas não perca Deus, não perca a comunhão com Deus. Ele diz: tive medo, porque se eu fosse, eu poderia desviar. Deus estava preparando Gunnar Wingre para ser um dos pioneiros das Assembleias de Deus. Deus sabe como nos preservar. Eu lembro do meu pai, quando eu voltava da escola, a pé, andávamos 40 a 50 minutos a pé, da escola até em casa, lá na Bahia, em Ilhéus, e víamos em grupo, e sempre tem as meninas que vem junto com a gente, e abraça, e brinca. E meu pai via essas situações,
das meninas, ou o pregador entre as meninas. Aí meu pai me chamava, quando eu entrava, ele: tu não beija na boca, não. Uma vez eu até fui desrespeitoso com meu pai. Eu disse: o senhor quer que eu vire? Ele: ó, me respeite. Tome. Escute-me. Deus sabe como preservar-nos. Com 13 anos eu lembro que eu estava pregando no Distrito Federal, no bairro Samambaia, quadra 320. Eu tinha acabado de pregar e fui na casa do casal, o irmão Erasmo e Glória, que estava nos hospedando. Quando eu estava voltando, a casa era bem em frente à igreja. Quando eu estava sozinho, voltando, passei por um ônibus de caravana, congresso de adolescente. Eu tinha pregado, fui na casa da irmã Glória fazer não sei o quê, e voltei pela lateral de um dos ônibus, e tinha uma menina encostada. O laço. Aí eu passei. Quando eu passei, ela fez assim com a mão: paz do Senhor. Eu estendi a mão e disse: paz do Senhor. Ela segurou na minha mão e me puxou e fez Mua. Era Dalila, pastor? Rapaz, só sei que eu não sou Sansão. Quando ela lascou o beijo, eu assustei a bichinha. Eu disse: está repreendido, Satanás. Meu Deus, a carinha da bichinha toda sem graça. Há uns 15 dias atrás eu fui pregar na Bahia. Camacan, o nome da cidade, perto de Ilhéus. O irmão Danilo está dirigindo, não sei se é Danilo, alguma coisa com I, tem I no meio. Está dirigindo para mim, me levando para a cidade. Aí eu comecei a perguntar pelos pregadores que pregavam comigo, crianças. Eu não vou citar nome, para não entrar em mais polêmica, chega das que já tem. E eu perguntei: e o pregador fulano? Ele disse: caiu. E o fulano? Desviado. E cicrano? Preso. E cicrano? Preso também em pedofilia. E fulano? Caiu todos nas drogas. E cicrano? Desviou. E aquele? Eu cansei de perguntar e ele disse: todos caíram quando começaram a namorar. Minha mente voltou lá no meu pai, dizendo: não beija. Não queira o prazer daquilo que você não pode se responsabilizar. Quando começaram a dizer: nada a ver, isso é normal, nada a ver, deixa para lá, todos caíram. E graças a Deus eu citei mais 2. E como esses Deus preservou e buscaram Deus, ouviram seus pais, eu posso falar o nome: Wagner Oshanhan, professor de hebraico, pastor de igreja, pregador. Michel Ramos, pregador, pastor, missionário. 2 de 10. Para te preservar, vão te chamar de boba, bobo. Porque o que para alguns é comum, para você é pecado. Porque a Bíblia não te manda fugir do mal, ela te manda fugir da
Se você brincar com o pecado, o diabo vai brincar com você. Como assim, pastor? Sansão em Juízes 16 brinca. Me amarra. Aí Dalila amarrava. Aí ele dormia. Aí Dalila gritava: Sansão, olha os filisteus. Aí ele, prá! Eu mandei amarrar para mostrar que eu sou forte. Aí ela, você mentiu para mim. Como se ela também não estivesse mentindo, porque ela estava com ele só para receber 1.100 pratas dos príncipes. Aí ela perguntou de novo: como é que você fica fraca? Ele, me amarra com corda de arco, com corda que nunca foi usada. Aí ele dormiu, ela amarrou. Sansão, os filisteus. Ele, prá! Eu quebro mesmo, eu sou fortão. Brincando de amarra e solta. Aí na terceira ele, ó, mexe aqui, para tu ver se eu não fico comum. Ela chamou alguém, rapou a cabeça dele. Aí ele dormiu, ela gritou: Sansão, os filisteus. Aí ele, vai ser dessa vez como foi das outras. Não tinha mais força. Agora. Não sabia ele que o espírito já havia se retirado. Os filisteus chegaram e amarraram com corrente de bronze. Lembra que ele brincava de amarra, solta, amarra, solta, amarra, solta, amarra, solta, amarra, solta. Agora foi amarrado com corrente de bronze. Lembra que ele brincou com ela? Amarra as 7 tranças do meu cabelo. Brinca com o meu cabelo, que eu fico fraquinho. O cabelo foi cortado. Lembra que sempre que ela gritava, ele estava dormindo com os olhos fechadinhos. Aí agora os filisteus vieram, arrancaram os olhos. Se você brinca com o pecado, o diabo vai levar sua punição a sério e vai brincar com você, pois o texto diz: ele foi levado para o templo dos inimigos, e os inimigos gritavam: traga Sansão para brincar diante de nós. Quem brincou tanto com coisa séria se tornou palhaço para entretenimento do inimigo. Vai pensando que o pecado é meme. Quem vai virar um meme é você. Quando ele retorna para Cristo, ele diz: fui batizado nas águas, nesse ano me tornei sucessor do meu pai na escola bíblica dominical. Agora, quando ele se torna sucessor do pai na escola bíblica dominical, ele diz: minha necessidade de Deus aumentou. Quanto mais você crescer no ministério, reconheça que sua necessidade de Deus aumenta. Se cantava uma vez, agora canta 2, você é mais dependente. Se só pregava para 3 pessoas, agora prega para 10, você é mais dependente. Tudo posso naquele que me fortalece. A graça faz qualquer coisa sem seu ministério. Seu ministério não faz nada sem a graça de Deus. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Não é para disputar, não é para provar que é melhor, não é para aparecer. Quanto mais cresce do chamado, se humilha, cara no pó, desça. Porque quem se exalta, ele abate. Quem se humilha, ele exalta. Minha necessidade por Deus aumentou. Quando ele diz que a necessidade por Deus aumentou, ele diz: neste ano que voltei, 1897, li numa revista um artigo sobre as grandes necessidades e sofrimentos de tribos nativas no exterior. Olhe para mim. Depois que li um artigo sobre as necessidades espirituais das tribos nativas no exterior, que não conheciam Jesus, olha o que ele diz: derramei muitas lágrimas. O pioneiro do pentecostalismo, cadê hoje? O pioneiro do pentecostalismo, se estiver atrapalhando a live, me perdoe, pode tirar. Um dos pioneiros do pentecostalismo, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, ao ler num artigo que tinha ilhas que não conheciam Jesus, começou a chorar. Foi para o quarto orar, com 18 anos de idade, foi para o quarto orar e disse: ó Deus, eis-me aqui para fazer sua vontade. Eu sei que não é fácil, me ajude a cumprir essa promessa. Essas foram as palavras dele, diário de um pioneiro.
Editora CPAD. Ó Deus, eis-me aqui para fazer a sua vontade, mas me ajude a cumprir essa promessa. Que promessa? Fazer a vontade. Qual vontade? Olhe para mim, por favor. Levar o nome de Jesus nas tribos que não conheciam Jesus. Isso é pentecostalismo, desejo missionário. Pensa numa coisa que dá um estresse no meu coração. É quando eu estou numa cruzada evangelística pentecostal. Oh meu Deus do céu, é uma cruzada. E os crentes na hora que vão cantar: tem sabor de mel, a sua vitória tem muito mel. Que ímpio quer saber de mel? Você pode comparar a sua vitória com sabor de mel, porque você conhece a história da terra prometida. Você sabe, ao choro dura a noite, ainda que dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Você, tudo bem, mas ímpio vai ficar olhando: que tanto de mel é esse? Aí vem outro crente numa cruzada evangelística cantar: cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Abra a boca do vaso, abra a boca do vaso. Aí o ímpio diz: estão precisando de quê? De um vaso sanitário. Porque o ímpio não entende o nosso evangeliquez. Não combina com pentecostalismo você ter uma rede social só para fazer brincadeira, só para fazer palhaçada. Não combina você ser pentecostal. Nós somos pentecostais. Eu chego no seu Instagram, só tem fotinha de 2 dedinhos assim, às vezes tem um L, Deus me livre, e linguinha para fora. Não combina com pentecostalismo. Crente pentecostal, onde chega, quer evangelizar, quer ganhar alma, quer arrancar vidas das garras de Satanás. Pastor, comigo não é assim. Você não é pentecostal. Você chora por almas. John Wesley, o embrião do pentecostalismo, disse: todo crente tem que estar preparado para 2 coisas. Primeiro, pregar. Segundo, morrer. Nós éramos o povo que no domingo pegávamos folhetos e pós-escola dominical já combinávamos com os outros jovens, adolescentes e crianças para ir de porta em porta evangelizando. Quem está na porta hoje? Os mormons, os testemunhas de Jeová, os falsos pregadores de um falso Deus com uma falsa mensagem, está evangelizando, aumentando as sinagogas de Satanás. E você que diz que é pentecostal, que é cheio do Espírito, não fala de Jesus para ninguém. Você vem para um culto como esse, canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Esse tipo de gente não sabe o que é ser crente. Quem dirá pentecostalismo, irmão? O meu desejo é que Deus te movimente, te sacuda nessa noite, que Ele te desperte, que evangelho não é esquentar banco de igreja, é saquear almas do caminho do inferno. Acorda, minha filha! Quando ele chora por ilhas que não conhecem Jesus, olha como Deus sabe pegar o crente e cercar o crente. No mês de outubro daquele ano, fizeram uma festa para levantar dinheiro para ajudar um irmão ir ao campo missionário. Tudo que eu tinha eu dei. Isso é ele falando, olha que coisa bonitinha. E ele diz: eu tinha 6 coroas no bolso e dei tudo. Eu não sei quanto que é isso não. Eu tinha 6 coroas no bolso, tudo que eu tinha eu dei para ajudar aquele irmão no campo missionário. Voltei para casa sentindo uma alegria imensa. Se prepara para dar um glória lindo. Só você que está sentindo a chamada arder. Quem não sente a chamada arder não está nem aí para esse tipo de mensagem. Aí ele está voltando para casa. Tudo que eu tinha eu dei para ajudar na obra missionária. E enquanto eu voltava para casa, Deus bradou e disse: do jeito que o Emílio foi enviado, você também será. Sabe o que Deus estava dizendo?
dizendo: eu não quero o seu dinheiro. Lembra daquela frase bonitinha que a gente diz: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram. Não é? Que bonitinho. Com a contribuição dos que ofertam. Olha que bonitinho. Mas tem gente que Jesus olha e diz: eu não quero sua intercessão, eu não quero o seu envelope, eu quero você lá. Eu quero você lá. Ah, pastor, mas é que eu não tenho esse dom. Pregar não é dom, é ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ainda que você não tenha um chamado missional, transcultural, internacional, todo crente é um missionário. É assim que todo pentecostal deveria se sentir. Você não sente isso? Não, pastor, sendo sincero, eu não. Pois é, você é um falso pentecostal. Ou, vou ter misericórdia, um pentecostal mal informado. Mas depois de hoje, tu não é mais inocente. Repara. Fiquei sabendo de uma escola bíblica em uma cidade vizinha, e ali recebi instruções bíblicas profundas. A pregação de um dos pastores me fez com que eu me sentisse vazio, aniquilado aos pés do Senhor. Mas o outro pastor veio e trouxe uma mensagem como óleo de Gileade sobre as feridas da minha alma. Fui alimentado com o melhor trigo do celeiro do céu. Isso numa escola bíblica. Agora, olha que bonitinho. Aquela escola durou. Agora, presta atenção no português. Olha o destaque. Olha o destaque. Aquela escola, agora, olha o destaque, olha a ênfase. Aquela escola durou apenas 30 dias. Como que você faz parte de uma escola bíblica e me diz que uma escola de 30 dias durou só? Como que tu olha para um culto sem parar, 30 dias, sem show, sem banda, só Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Aí quando acaba, tu me abre a boca e diz: só foi 30 dias. Você sabe o que é isso? Fome, sede por Deus. Nada nessa terra satisfaz quem tem chamado. Nada nessa terra preenche a alma de quem veio de Deus. Quantas horas dura sua escola bíblica dominical? 2, 3, quando você não dorme, quando você não sai mais cedo, quando você vai. 30 dias. Sua fome determina onde você quer chegar. Quem tem sede sabe de que água precisa. Achou assustador ele chamar uma escola de 30 dias de pouco? Assustador é agora. Naquela escola bíblica haviam 55 participantes, homens e mulheres. 15 alunos foram enviados quando acabou. Um era eu. Uma escola bíblica sobre missões durante 30 dias. Aí ele está lá: ô glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, recebendo a palavra, anotando tudo que podia. Quando acabou, 15 dos 55 foram à frente. A gente quer ser enviado. Para quê? Para cumprir o que a gente aprendeu. E o que vocês aprenderam? Que o homem é pecador e Jesus é o Salvador.
Agora imagine a mãe do Gunnar recebendo a carta, porque o menino não chega, foi para uma escola bíblica, esse menino não chega, eu não tenho notícia desse menino, onde é que está meu filho, onde é que está meu filho, onde é que está meu filho? Aí chega a carta, oi mãe, estou bem, a escola durou só 30 dias, aí quando acabou a escola eu fui fazer evangelismo, porque a escola era sobre evangelismo. Eu lembro que no ciclo de oração que minha mãe dirigia, eu ia com ela, as irmãs cantavam, o que viestes fazer aqui? Só que hoje a pergunta tem que ser: o que tu vai fazer depois daqui? Chega, irmão, de participar de conferências, chega de participar de congressos que nos confrontam. Acaba o culto, tu é o mesmo crente, tu tá aqui para quê? Tiago 1:22, não sede ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra. Se eu não pregar o que vivo, sou hipócrita. E você que não escuta o que pratica, é o quê? Saíram de 2 em 2 só com a passagem de ida, crendo que Deus proveria o retorno. Quando voltou da obra missionária para a casa dos pais, trabalhou com o pai no jardim do Palácio Real. Mas enquanto trabalhava dizia: ó Deus, eu quero evangelizar de novo. Trabalhando e dizendo: envia-me a mim. Trabalhando e dizendo: usa-me. Aí recebeu uma carta de um missionário dizendo: eu estou em obra missionária, pode vir me ajudar? Aí ele foi ajudar o missionário. Em 1909 conhece Daniel Berg. Estudam juntos, oram juntos, concluíram o estudo teológico. Visitou a Convenção Geral dos Batistas Americanos. Agora, fica comigo, irmã. E ali foi enviado como missionário para Assam, Índia. Repare, irmã, ó, se liga. Aí eu fui enviado para a Índia juntamente com a minha noiva. Até aquele momento eu estava convencido que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Mas chegando lá, eu entendi que não era o que Deus tinha para mim. Deixa eu perguntar para quem está comigo. Deus queria trazer ele para onde? Brasil. Aí o cara está lá na Índia. Aí Deus começa a incomodar. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Fica comigo, não desliga. Aí de repente ele olhou para a noiva. Não é aqui, meu bem. Ela, o quê? Para a gente permanecer o projeto, o chamado. Eu vou voltar e pedir direção a Deus, e aí a nossa igreja nos envia. Ela vai na frente, depois eu vou. Ele, sério? Ela, sério, porque eu gosto da Índia. Eu quero ficar na Índia. E Deus estava dizendo: Brasil. Ele voltou. Aí ela mandou uma carta: eu vou ficar aqui, não dá mais. Acabou. Ele não entrou em deprê. Ele não botou a cordinha no pescoço, ele não tirou a foto do WhatsApp. Ele fez uma outra carta e respondeu só assim, ó: seja feita a vontade do Senhor, Mateus 6. Porque julgo desigual não é só crente com ímpio. É um ter uma direção de Deus para algo e o outro não ter. Ela ama as escrituras, ele só ama o joguinho. Ele ama missões, ela só ama vaidade. Não dá, isso é julgo desigual. Não é o que Deus tinha para ele. Ele volta, quando ele volta ele soube de um avivamento em Chicago, que estava havendo um avivamento em Chicago. Aí ele olha para a igreja, e diz: me libera para ir em Chicago, está havendo um avivamento, eu quero conhecer. A igreja batista dele é tradicional zona, ele sabe do avivamento em Chicago. Aí ele foi lá em Chicago, conheceu o avivamento. Olha para mim, fica comigo. Quando ele chega lá, os crentes estão falando em línguas. Aí ele disse: o que é
é isso? Falaram: é batismo com o Espírito Santo. Aí ele disse: eu quero isso. Aí falaram: vai orar. Ele disse: orei um dia, orei 2 dias, orei 3 dias, orei 4 dias. No 5º dia falei em línguas, e Atos 2 se cumpriu na minha vida. Foi batizado com o Espírito. Quando ele foi batizado, ele disse: preciso voltar, vou lá para a minha igreja, eu tenho que levar o melhor para a minha igreja, vou lá falar o que Deus está fazendo, esse avivamento vai chegar lá. Aí voltou para a igreja lá, gelada, aí voltou. Aí quando ele voltou, ele pediu a oportunidade para contar um testemunho. Aí ele foi contar um testemunho e disse: eu visitei a igreja em Chicago, e chegando lá, meus irmãos, uma coisa maravilhosa aconteceu. E a coisa maravilhosa que aconteceu é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Atos 2 está se cumprindo. Atos 2 está se cumprindo. Os crentes estão falando línguas. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus está dando o dom de línguas. A igreja começou a estranhar. Aí ele: quem crê, vem cá na frente que eu vou orar para Jesus batizar vocês. Os crentes, um olhou para o outro e disse: aí ele disse: 10 crentes acreditaram. Orei por eles e Jesus batizou os 10. E o resto? O resto disse assim: excluído. Excluído, porque a igreja não cria. E aí, meu irmão, ele foi para uma igreja, ele volta para os Estados Unidos, e lá vai para uma igreja batista que deu oportunidade, ele pregou de novo, Jesus batizou 20. Se prepara para dar glória, pelo amor de Deus. A igreja lá agora se tornou pentecostal. Era tradicional e se tornou pentecostal. Todo sábado se reunia com os jovens para orar. Se reunia para orar, fica comigo. Se reunia para orar, aquela coisa linda, Jesus derramando dons espirituais. Um dia que estava orando, um profeta levantou. Guravingre, falando em inglês, né? Eu não vou falar inglês, sem nem falar português. Assim diz o Senhor: vou te levar a uma cidade chamada Pará, Belém do Pará. Segundo, é um povo de fala simples. Terceiro, lá no Pará, você vai ensinar os rudimentos da fé. Quarto, agora que é chique. Lembra, irmã, que eu falei, fica ligada? Quarto, Deus me deu o sobrenome da moça com quem você vai casar. E o sobrenome dela é Strandberg. Não deu o nome, deu o sobrenome. Quando o profeta acabou de profetizar, saiu do manto, ele chegou para o profeta e perguntou: onde é Pará? Aí o profeta disse: sei não. Ele disse: Deus só revelou que é Pará, e o país não disse não. Aí ele chamou o profeta e disse: bora numa biblioteca pesquisar. E foram pesquisar, e abria livro e não achava, abria outro e não achava. Aí pegaram um globo, um mapa, e de repente um deles gritou para o outro: achei, Brasil! É no Brasil! Aleluia! Daniel Berg tinha vazado, aí do nada voltou. Deus mandou eu vir para cá para orar com tu e a gente cantar junto. Aí ele perguntou para o Daniel Berg: cantar junto? Cantar e orar e estudar. E ali foram juntos, cantando, orando, estudando. Sentiram que o chamado de Deus era para o Brasil. Aí Berg disse, eu não lembro agora a data, compre o livro, Diário de um Pioneiro.
Aí ele falou assim: tal dia a gente viaja e o nome do navio é esse. Peraí, Daniel, nesse dia, nesse navio, Deus falou. Aí eles saíram pregando nas igrejas que deixavam eles pregarem. Quando chegaram no porto, hoje é o dia tal e o navio tal sai hoje para o Brasil e a gente quer ir para o Brasil. Aí o cara que vendia o bilhete disse: não tem viagem para o Brasil hoje, nem tem esse navio aqui. O navio disse: Daniel Berg. Voltou para o Berg: o cara disse que não é hoje, que não tem esse navio. Oramos ao Senhor. Berg disse: volta lá. Quando voltaram, o cabra da bilheteria disse: desculpa, é hoje mesmo, e o navio é esse mesmo. Um olhou para o outro e disse: do jeito que Deus falou. Alguém crê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vieram para o Brasil e ficaram ali em Belém do Pará, esperando alguém convidar, alguém reconhecer que eles eram crentes. Chamaram eles: se hospeda lá em casa, vai ter culto. Aí conversa vai, conversa vem. Aí eles falaram assim: todo sábado lá a gente reunia para orar. Todo sábado lá Deus chamava a gente para orar. Um trabalhava e o outro estudava o idioma. Aí conversando com os irmãos lá, os irmãos da igreja disseram assim: e todo sábado a gente orava aqui para Deus mandar missionário para cá. 7 anos pregaram aqui e plantaram igrejas entre os pobres, enfermos. Aí ele voltou para a Suécia, Gunnar Wingre, 7 anos depois, arrecadar fundos para a igreja em Belém do Pará e tratar algumas enfermidades, que ele tinha muitas doenças. Aí ele chegou na Suécia e adoeceu. Aí ele foi no médico. Aí uma enfermeira veio. Cadê ela? Cadê a enfermeira? Aí a enfermeira veio. Aí ele falou: tu dói. Ela disse: você está enfermo? Tô. Cadê ela, rapaz? Aqui não é ideologia de gênero não. Põe a menina. É não binário, é. Aí ele, todo doente, ela disse: eu sou enfermeira. Estende o braço aí. E o coração dele. Ó, e se tu não der glória. Aí ele para ela: qual o seu sobrenome? E ela? Strange Bad. Eu tenho plena certeza que o coração dele foi lá na cartinha: não dá mais. E a resposta: seja feita a vontade do Senhor. Uma jornalista da BBC News foi na Suécia pesquisar essa mulher. Aí ele começou a falar para ela sobre a obra missionária no Brasil. Aí começou a falar com ela sobre a obra missionária no Brasil. Aí ela, sabe a enfermeira tratando, pegando as coisas, colando, tirando sangue, fazendo aquela... E ele contando a história da obra missionária no Brasil. Aí ela, eu amo missões.
amo missões. Aí eles começaram a conversar e ela disse: eu vou para o Brasil. Aí ele disse: eu não tenho dinheiro. Ela: eu me demito. Ele disse: mas não dá para nós dois. Ela disse: eu vou na frente. Pegou o navio e veio sozinha para Belém do Pará. O primeiro trabalho dela, ela embarcou para Belém em 1917, aos 26 anos. Comunicou a sua igreja, a Igreja Filadélfia, uma denominação já pentecostal lá, baseada em Estocolmo, a enviou. Ela chega e restringe seu trabalho só aos serviços sociais, entregue às mulheres, irmãs cuidando de irmãs, ajuda as irmãs a cuidar dos filhos, a zelar pelos órfãos, visitando os idosos e os doentes. Esse era o trabalho da Frida. Três meses pós ela chegar, ele chega e Samuel Nistron faz o casamento deles. Não é feminista não, irmão. É serva de Deus. Quer ver? Casaram. Ai, casar não, pastor. Então tu é do grupo FFF, feminista, feia e fedorenta. Como ela é mulher, e nesse tempo mulher não tem vez nem voz, ela ia para os centros afastados, isolados, pacientes com hanseníase. Ela ia nos leprosários orar pelas pessoas, cuidar das pessoas. Só que ela era talentosa. Começou a pregar nas praças. O pentecostalismo era tão perseguido que ela, ao ajudar as crianças doentes a chegarem nos hospitais, olhe para mim, moça, eu pedi sua atenção. Pela força do catolicismo, os médicos não atendiam as crianças que a Frida levava. Ela dizia: já que ninguém quer ajudar a tratar, e eu não consigo pelo conhecimento que tem, Jesus Cristo cura. E ela começava a orar. E através das curas que Jesus operava nos filhos, os pais iam se convertendo e a Assembleia de Deus ia crescer. O marido sempre viajando, plantando igrejas, pregando, fazendo missões, e ela cuidando dessas atribuições. Começou a redigir jornais, fazer poesias. Um dia ele chega em casa e falou para ela: arruma as malas, vamos voltar. Não dá mais. Muito pesado, muito difícil, muita doença para mim, muita perseguição para você. Porque tudo que ela fazia, ela era caluniada, escreviam cartas e enviavam para a igreja da Suécia, caluniando Frida. E ele disse a ela: arruma as malas que nós vamos voltar. Ela vai à cozinha, faz um chá, vem até ele e diz: aceita um chá? Ele disse: aceita. Quando ele vai tomar o chá, ela diz: posso cantar para você o que o Espírito Santo cantou aos meus ouvidos? Ele disse: pode cantar. Olha o que ela cantou para ele. Que sua mão arada constante precisa ser. O sol declina e logo a luz vai escurecer. Go
ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola em a tua cruz vai levando, como Jesus perdoa. Chora, crente. Alegremente andando ao lindo céu. Vai desistir? Quem te chamou está lhe dizendo: eu já sabia das suas fraquezas, eu já sabia das suas limitações, eu já sabia, te escolhi por graça. Ei, pentecostal, você tem herança. Por favor, levante a mão, diga: ó Deus, renova-me. Levanta a voz, diga: ó Deus, faz de novo. Cuidar das minhas crianças, Gunnar Vingre? Quem vai cuidar das irmãs, Gunnar Vingre? Quem vai visitar os leprosários? Ele olhou para ela e disse: faz a mala. Então ela disse: eu nunca fiz mala, eu fui orar e Jesus me deu a canção. Nunca fiz mala. Adora, pentecostal. Abra a boca, pentecostal. Receba vida, receba poder, receba autoridade. A glória da última casa será maior do que a primeira. Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te fortalece.
Tem fogo aí. Tem poder de Deus aí atrás. Tem fogo do Espírito Santo queimando mágoa, queimando essa depressão, queimando esse desejo suicida. Quem passa pelo que poucos passam, chegará onde poucos conseguirão chegar. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem, enche-me. Hinos da nossa harpa cristã, ou ela compôs, ou ela traduziu do sueco para o português. Escritora, pregadora, enfermeira, poliglota. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro estava precisando de uma ajuda missionária e mandaram a carta para o Samuel Nistron dizendo que precisavam dela. Gunnar Wingre não queria muito ir. O coração dele estava pesado, Micael. Ele estava em dúvida se ia deixar o Belém para ajudar no Rio de Janeiro. Aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa, Micael, ela está tocando essa aqui, ó. Se belos vales, irei comer o Senhor. Irei comer, Senhor, aonde Ele for. Do meu. Se Cristo comigo vai. No Rio de Janeiro, ajudou a construir o ministério da Assembleia de Deus, comandava o jornal da cidade e pregava em praça pública. Isso gerou muito incômodo aos pastores.
porque ela pregava muito. Eu não posso deixar de falar o que eu vou falar agora. Eu preciso falar o que eu vou falar agora. Nem 20 anos estiveram aqui plantando igrejas. E olha o que a gente se tornou. Devido às muitas enfermidades do seu marido, ela tinha que assumir a frente de muita coisa. Eles voltaram para a Suécia. Lá ele morre. Fica ela e os filhos. Quando ele morre, ela procura a igreja e diz: eu estou pronta, eu quero voltar para Belém. E ela foi à estação de trem de Estocolmo, capital da Suécia, para pegar um trem até Portugal e de Portugal um navio para o Brasil. Mas lembra das cartas que chegavam dos invejosos falando mal dela? A igreja disse: não, você não vai. Você é louca. Ela se retirou e foi com os filhos até a estação de trem. Quando ela pensa que está livre, chegaram alguns homens, puseram uma camisa de força nela e a internaram no hospital psiquiátrico. Pois diziam: essa mulher é louca. Jornalista, poetisa, escritora, pregadora, enfermeira, compositora, tradutora. Morreu com 23 quilos no colo da sua filha. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do seu irmão. a mais pesada. Tivemos uma convenção em Madureira, Rio de Janeiro. Trouxeram um dos descendentes dela, pediram perdão, e o nome dela entrou nas revistas, nas faculdades, pesquisas, e é reconhecida como uma das pioneiras das Assembleias de Deus no Brasil. Morreu sem glória, mas olha o resultado da sua fé. Fala para uma pessoa: não desista, pentecostal. Se Cristo comigo,
Jesus pela vida deste casal. Glória ao seu nome, Jesus. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para o resultado de sua vida. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho, se abateu, se entristeceu, se feriu, mas como Gunnar Vingre está sentindo que não vale a pena viver longe da presença do Senhor. Você está com vontade de voltar para Jesus. Eu quero orar por você aqui na frente. Você que quer voltar para Jesus agora. O céu não é aqui. A diferença é que com Jesus Ele te dá graça para vencer as lutas. Eu quero orar aqui, ó. Traz as pessoas aqui. Vem, tá vindo aqui a primeira pessoa para Jesus. Tá vindo aqui mais uma vida para Jesus. Preciso de ti. Ou você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador. Terceira pessoa está chegando. Vem cá, vem para Jesus. As almas estão vindo, irmãos. Venham. 6. Vem, moça, vem, rapaz. Vem, casal. 6 vidas para Jesus. Vem, filho. Não importa se você está com a camiseta do congresso. Vem. Se você se afastou, volta. Olha o que Deus fez na vida de Gunnar Vingre, Frida Vingre. Vidas para Jesus. 15 vidas para Jesus. O que fizeste por mim. Vem, não importa para quão distante o pecado te levou. A cruz é a ponte. A morte de Cristo é a sua vida. Jesus perdoa, fala que Jesus perdoa, fala que Jesus lava, fala que Jesus liberta. 20 vidas para Jesus. Vem, filho, vem. Distante de ti, Senhor. Conduz ele aqui, ó. Não posso viver. 22 almas para papai. Escuta o meu amor, mas que o ar que eu respiro
24 vidas para Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Me purifica e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito obediente. Está vindo mais almas. Sete vidas para papai. Abraça-me. Canta, igreja. Com teus braços de amor. Aqui e 6 pessoas na live. Quero ser como criança. Te amar pelo que és.
vidas aqui, 12 vidas aceitando Jesus na live e 6 voltando para casa de papai. Vocês oraram, Jesus está respondendo. Já completou 30 aqui. O pastor da igreja vai orar por vocês. O sumo pastor, o pastor da glória, lava a alma de vocês e os traz de volta para o rebanho. O que a igreja liga aqui já foi ligado lá. Estenda as mãos para eles, igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Escuta bem, vocês que aceitaram a Cristo, nós vamos orar por vocês. Os pecados serão perdoados. As coisas velhas já passaram. Tudo se torna novo. O nome será escrito no livro da vida. Mas vocês não conseguirão seguir sozinhos. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Após a oração, todos que aceitaram a Jesus aqui vão lá para aquelas cadeiras, porque eu preciso te acompanhar. Eu preciso saber o seu nome, seu endereço, seu telefone, para que eu possa estar te acompanhando e orando pela sua vida. Então todos que aceitaram, vai lá para aquelas cadeiras, mas primeiro vamos orar. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas que entenderam o projeto da salvação na vida deles. Eu peço que perdoa-lhes os pecados, Senhor. Quebranta os corações. Tira, Senhor, todo o embaraço. Dê a eles força para compreender o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu peço, meu Pai, escreva os seus nomes no livro da vida. Dê paz no coração, dê força, dê alegria do Espírito Santo. Nós entregamos a Ti, Pai, estas almas no nome de Jesus. Digam comigo: louvado seja o nome do Senhor. Agora bem forte.